Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre contabilidades de custos, conceitos fundamentais. Contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade. A contabilidade de custos acabou por passar nessas últimas décadas de mero auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importante arma de controle e decisões gerenciais. Uma das funções mais importantes da contabilidade de custos é desenvolver informações que a gestão pode usar para planejar e controlar suas operações. Uma outra função seria auxiliar na determinação do lucro da empresa. Então, ela faz isso empregando dados originários de registros convencionais contábeis ou processando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração. Ela serve também para controlar as operações e demais recursos produtivos, como estoque, manutenção de padrões e orçamentos, comparações entre previsto e realizado. E com todas essas informações, ela serve para a tomada de decisões, o que envolve a produção, né? O que, quanto, como e quando fabricar, formação de preços, né? Se a empresa vai fabricar ou se a empresa vai terceirizar, enfim. Então, todas essas informações numéricas que conseguimos adquirir com a contabilidade de custos, elas vão servir para que a empresa tome decisões importantes quanto à sua gestão. Por que estudar custos? Para atender às necessidades gerenciais de 3 tipos: informações sobre rentabilidade e desempenho de diversas atividades da entidade, auxiliar no planejamento, controle e desenvolvimento das operações e fornecer informações para tomadas de decisões. Agora eu vou apresentar para vocês algumas terminologias relacionadas a essa contabilidade de custos. E a primeira delas seria a definição de gastos. Então, podemos dizer que gastos são ocorrências nas quais a empresa despende recursos ou contrai uma obrigação, que a gente chama de dívida, perante a terceiros, que podem ser fornecedores, bancos, entre outros, para obter algum bem ou serviço que necessite para suas operações cotidianas. Então, nós temos diferentes tipos de gastos, como investimentos, despesas, perdas, desperdícios e custos. Então, eu vou falar de cada um desses diferentes tipos de gastos que uma empresa tem. Investimentos são os gastos efetuados na aquisição de ativos, ou seja, bens e direitos registrados em conta do ativo no balanço patrimonial da empresa. Então, por exemplo, um maquinário, a compra de um maquinário é um investimento, com a perspectiva de gerar benefícios econômicos em períodos futuros. Então, como exemplos, temos a aquisição de uma máquina industrial ou um lote de matérias-primas, pois a empresa desembolsa recursos com esses ativos, visando um retorno futuro sob a forma de produtos fabricados pelo equipamento ou pela transformação das matérias-primas em produção, em produtos elaborados e a sua comercialização com lucro posteriormente. Já as despesas são valores despendidos voluntariamente, ou seja, eles necessitam ocorrer, com bens ou serviços utilizados para obter receitas, seja de forma direta ou indireta. Exemplos: gastos ligados a atividades gerenciais da empresa, como despesas de vendas, administrativas ou despesas financeiras. Gastos com aluguel, salários e energia elétrica da administração, tá? Não do chão de fábrica. A gente vai ver que esse tipo de gasto no chão de fábrica são custos. Então, essas são as despesas administrativas.
E, por exemplo, gastos com juros pagos por atraso na quitação de uma duplicata e tarifas de manutenção de contas bancárias, que são consideradas despesas financeiras. Gastos também com comissão de vendedores e propagandas, que consideramos despesas de vendas. Já as perdas são ocorrências fortuitas, ocasionais, indesejadas ou involuntárias no ambiente das operações de uma empresa. Então, não desejamos que elas ocorram. Alguns exemplos: valores relacionados com a deteriorização anormal de ativos causado por incêndios ou inundações, furtos de mercadorias ou matérias-primas, cortes equivocados de uma peça, tornando-a imprestável o uso ou reaproveitamento. Então, esses são exemplos de perdas. A gente não deseja que aconteça, mas ela pode acontecer. E esses gastos, eles não devem ser considerados integrantes do custo de fabricação dos produtos, uma vez que eles são fatores oriundos de ineficiência interna da empresa. Os desperdícios são os gastos relacionados com atividades que não agregam valor do ponto de vista do cliente, que implicam dispêndio de tempo e dinheiro desnecessário aos produtos ou aos serviços. Por exemplo, são mais difundidos na área da engenharia de produção do que nas áreas contábil e administrativa, e podem englobar custos e despesas utilizados de forma não eficiente, como, por exemplo, se a pintura de uma parede apresenta padrão de excelência apenas com uma demão de tinta e o trabalhador aplica 2 demãos de tinta nessa parede, isso vai representar um desperdício, tanto de tinta quanto de mão de obra. A produção de itens defeituosos também, pois o retrabalho das unidades mal fabricadas ocasiona um dispêndio desnecessário. Então, eu vou utilizar mais mão de obra, mais energia, enfim, eu estou desperdiçando quando eu tenho que retrabalhar um item defeituoso. Inspeção de qualidade. Então, assume-se que o produto deveria ser fabricado corretamente em cada setor, descartando uma inspeção adicional. Então, tudo isso a gente pode considerar como desperdícios. Custos são os gastos efetuados para fabricar produtos ou prestar serviços. Então, por exemplo, matérias-primas consumidas, salários e encargos sociais dos operários da fábrica, combustíveis, energia elétrica e água utilizados no processo fabril, seguro do prédio industrial, manutenção, depreciação e outros devem ser considerados custos. Outra forma de identificar os gastos que podem ser classificados como custos é que esses geralmente ocorrem durante todo o processo produtivo, ou seja, são os insumos de produção consumidos desde a fase inicial de fabricação até a etapa em que o produto está completamente pronto, disponível para despacho aos clientes da organização industrial. Então, tudo que está envolvido no processo produtivo, nós consideramos como custos.